cicatriciais, não cicatriciais, e dentro das não cicatriciais, existem as que podem ser afetadas por afecções externas. Nesta breve apresentação, vamos falar um pouco sobre a introdução do que é que são alopécias por afecções externas. Vamos falar sobre alguns temas, nomeadamente alopécia por tração, tricotilomania, alterações capilares em pacientes oncológicos, alopécia sifilítica e alopécia por alterações nutricionais. São todas estas que se enquadram dentro das afecções externas. Todos nós sabemos que a alopecia não cicatricial é a alopecia mais comum, que nos chega mais às consultas de tricologia e podem ter variedíssimas causas. Origem hormonal, inflamatória, infecciosa, traumática ou então até por vezes mista. Como eu já expliquei num dos webinars, não existe uma classificação para alopécias não cicatriciais. As diferenciações acabam por ser feitas segundo a etiologia principal. Por outro lado, então, existem alopécias que são devidas a agressões externas incluem, como parte do seu tratamento, o controlo da patologia subjacente ou da causa que está a desencadear essa alopécia. E identificando essa causa ou essa patologia, vamos nos concentrar então no recrescimento do cabelo depois disso. Trouxe aqui este quadro que resume basicamente o tipo de as alopécias que vamos falar, a tração que é causada basicamente por uma tração suave, a tricotilomania, que basicamente é arrancar cabelo como parte de uma síndrome neuropsiquiátrica, as que estão envolvidas em pacientes oncológicos, que estão associadas à desnutrição ou aos tratamentos em si, a alopecia sifilítica, devido a esta infecção, que já vamos falar que afeta várias zonas de regiões pilosas, e então devido a alterações nutricionais que pode ser causada por falta de nutrientes que causam então um distúrbio do funcionamento correto do folículo. A alopecia por tração é um tipo de alopecia traumática, inclui condições causadas por uma tração mantida numa porção do cabelo e que vai levar então à alteração dos folículos pilosos. Aqui, importante a reter, é que se for travada a tempo, pode ser reversível. Ah, por vezes, quando os pacientes nos consultam, já esta condição já se mantém há tanto tempo que pode levar à substituição dos folículos em áreas de alopécia com fibrose. Hum, não necessita obrigatoriamente as pessoas de terem penteados que tenham um, um excessivo aperto quando o fazem. Existem pessoas que têm predisposição para o desenvolvimento deste tipo de alopécias. Hum, Estes danos podem ser crónicos, ao longo do tempo vão impedir o crescimento do cabelo portanto, como eu já referi, podemos ter áreas com alopécias cicatriciais. Temos como exemplos as bailarinas que atam o seu cabelo, as mulheres que têm aquele cabelo encaracolado e usam aqueles rolos para o alisar, mas também podemos estar presente pessoas que usam chapéus ou outros dispositivos, como capacetes, no seu local de trabalho. Aqui destaco as mulheres afro-americanas que têm o cabelo, como já sabem, mais fino, encaracolado e que, ao fazerem aqueles alisamentos crónicos ou aquelas tranças, como mostro aqui nas imagens, poderá provocar este tipo de alopécia. A alopécia por tração pode apresentar padrões diferentes, dependendo da causa, então, que está a causar a tensão. Trouxe esta imagem que é muito elucidativa daquilo que eu estou a falar. O mais habitual é observar-se uma alteração da linha frontal de cabelo, embora se estivermos numa trança, podemos ver porções intercaladas entre cada trança que poderá mostrar este tipo de alopécia. A linha frontal acaba por ser, mantida ou pode ter algumas falhas, porque,
a atenção parte primeiro, então, dos cabelos que estão mais sob atenção, ou aqueles cabelinhos que são mais finos. Esta é uma característica, a presença então da linha parcialmente respeitada antes da área afetada. Embora este cabelo da parte da frente, embora persistente, é mais frágil ou está partido de forma irregular. Como estamos a fazer ali uma força de tração, digamos assim, constante, poderemos observar um eritema nesta área devido a uma agressão que é contínua. O diagnóstico, então, vai se basear na análise clínica e na tricoscopia. Por vezes, quando temos algumas dúvidas, pode ser necessário uma biópsia e então poderemos diferenciar por outras condições. Na tricoscopia, observamos então a persistência de orifícios foliculares, a não ser, como já referi, em fases muito avançadas e agressivas. E uma característica na área da alopecia é que, uma vez tendo a ausência de cabelo, pode-se observar velo isolado e alguns cabelos terminais isolados. Trouxe-vos aqui uma imagem, não demonstra tudo, mas mostram aqui bainhas peripilares, que são basicamente estruturas queratinizadas circulares que rodeiam a porção proximal da haste, que é muito típico neste tipo de alopécia, mas, como vos disse, podem ser vistos também pontos negros, cabelos partidos, e a partir daí nós conseguimos perceber mais ou menos a severidade da condição, porque se a tensão tem tensão suficiente para os partir, acaba por ser depois um pouco mais grave. O principal diagnóstico diferencial, super importante, é com outro tipo de alopécia que provoquem este padrão, com uma alopécia marginal, nomeadamente uma alopécia fibrosante frontal, que pode estar ali escondida. E, como disse, temos sempre que fazer uma biópsia no caso de dúvidas, mas a de clínica acaba por ser bastante sugestiva e a história clínica da paciente acaba por não ser necessário. Claro é que, quando temos dúvidas, nunca esquecer que ter uma alopécia frontal fibrosante que não seja diagnosticada e tratada, o prognóstico acaba por ser pior. Outro diagnóstico diferencial são as alopécias areatas ofiásicas, que também ocorrem numa região marginal, mas estas é muito rara para já, e a própria linha que eu vos falei há pouco, que era mantida, também não está presente e acaba por ser um sinal que temos que estar atentas. A nível de tratamento, basicamente, temos que evitar a tensão e os penteados e técnicas que sejam agressivas para o cabelo. Se tivermos alguma inflamação que seja observável, podemos utilizar alguns corticoides tópicos e depois, tirando esse trigger, digamos assim, que estão constantemente a utilizar, podemos começar então a concentrar-nos em terapias para estimular o crescimento, como o minoxidil, o PRP, uma mesoterapia, etc. Claro é que, em casos avançados, o transplante capilar é uma boa opção. Tricotilomania, um nome assim esquisito, que muitos de vocês já devem de saber que existe, mas não sabem se calhar o nome. A tricotilomania é outro tipo traumático de alopécia, mas que é resultante de um distúrbio de compulsão. É uma condição de perturbação comportamental compulsiva em que a pessoa arranca o cabelo ou torce o cabelo. Ahm, Quando estamos perante um paciente com este tipo de patologia, e começamos a ver que nenhum padrão se assemelha muito a algum tipo de alopécia que nós conheçamos, temos que estar sempre atentos porque podemos estar perante uma tricotilomania, ok? Quando nós não temos uma explicação biológica, ou traumática para o aparecimento, temos que começar a suspeitar então desta condição. Existem aqui alguns termos que estão associados e que eu também gostava de vos ensinar e explicar. Quando temos um esfregar ou um coçar compulsivo, é chamado tricotiromania. O corte do cabelo, temos uma tricotinomania.
e a tricofagia, que é a ingestão do cabelo, ou ainda a plica neuropática, em que temos um emaranhamento contínuo do cabelo. São termos que, enquanto médicos, temos que conhecer porque ah, faz sentido e podemos estar com presente diferentes tipos de compulsão e que muitas vezes temos que derivar ah, para um psicólogo, psiquiatra, etc., para tentar se perceber o que é que se passa. Ah, são pacientes que são, não digo complicados, mas a própria gestão da situação acaba por ser complicada porque o paciente muitas vezes não assume que a sua patologia é autoinfligida. E nós temos, lembram-se de eu vos falar da relação médico-paciente super importante, porque só um paciente já com uma grande confiança em nós é que poderá eventualmente expressar esse seu comportamento. E a apresentação clínica, então, caracteriza-se pela presença de uma placa, ou mesmo em casos mais extremos, por uma alopecia mais difusa, que não segue aqueles padrões que eu vos falei. E geralmente tem umas fronteiras delimitadoras um pouco aberrantes, não é uma linha direitinha, é assim uma coisa um pouco que foge à clínica que estamos habituados. Se enquanto nas crianças temos a área frontoparietal mais afetada de um dos lados, por algum tico que possam ali ter, nos adultos acaba por ser mais variada e estes tendem a ter quadros mais agressivos desta condição. Hum, Quando observamos por a tricoscopia, temos presença de cabelos partidos, diferentes alturas dentro deles, dentro da placa, hum, mas poderemos ter ainda presença de alguns cabelos totalmente normais dentro da mesma, ok? O couro cabeludo pode ter uma aparência normal e, por vezes, até podemos perceber que existe algum cabelo que esteja a crescer de novo. Importante fazer o exame na globalidade, de ver o paciente de forma holística, porque muitas vezes pode estar associada à tricofagia, que é a ingestão de cabelo. E, portanto, temos que ver a nível abdominal como é que está este paciente, porque podem ter sintomas gastrointestinais associados e, às vezes, quadros gravíssimos com oclusões que têm que ser derivados com urgência para a urgência, digamos assim. Na tricoscopia, como já disse, vamos visualizar hastes capilares com diferentes alturas, porque o cabelo acaba por ser partido não sempre na mesma altura, na mesma direção, etc. E podemos ter variedíssimos padrões. Podemos observar pontos negros, que são aquelas hastes que foram, depois de arrancadas ou partidas, ficam à saída do orifício folicular, e podemos ver outros com uma ponta romba ou partidos até com de forma transversal, porque eles podem ser até observados de uma forma longitudinal, que fica do género, sabem aquela vassoura velha que temos em casa, aquela vassoura que já tem uns pauzinhos assim partidos, pode exatamente acontecer o mesmo. Com a força de arrancar o cabelo, temos então, podemos ter a presença de alguns hematomas ou petequias no couro cabeludo, em torno ali dos folículos afetados. Trouxe-vos aqui então uma imagem, conseguem perceber claramente que estão aqui cabelos partidos em diferentes alturas, e isto é então, não com todas as coisas que eu vos disse, mas fortemente sugestivo numa área da alopécia, verem este tipo de padrão é muito característico. Como vos já referi, fundamental uma boa relação médico-paciente. Hum, Muitas vezes temos que confrontar o paciente com as evidências que estamos a ver numa tricoscopia, e ele acaba por assumir aquilo que fez, não é? Hum, a nível de que se estivermos perante uma criança, hum, a eliminação pode ser mais autolimitada e muitas vezes derivando para um pedopsicólogo, as coisas acabam por ter uma resolução e está estudado que a acetilcisteína oral tem sido às vezes utilizadas como modificador de hábitos, mas os resultados são variados ainda e não têm efeitos adversos.
Outro tipo de alopécia que eu venho aqui falar hoje são em pacientes oncológicos. É subejamente conhecido por toda a gente que pacientes que se submetem a quimioterapia perdem cabelo. Até 65% destes pacientes vão desenvolver alopécia e desta percentagem, 8% das mulheres ponderam não fazer o tratamento de quimioterapia por receio deste efeito adverso. Já foi subejamente falado noutras aulas sobre o ciclo do cabelo e porque é que o cabelo é tão afetado e cai em tanta quantidade. Porque é um eflúvio que acontece na fase de anágene, da anagénia, hum, e que acaba por se desenvolver subitamente. A coisa menos má dentro deste quadro é que geralmente são autorresolutivos e quando o estado do paciente melhora, a sua alopécia também vai melhorar. Trouxe-vos aqui alguns fármacos utilizados, como na quimioterapia e que, consoante o fármaco que usamos, podemos ter uma alopecia intensa, moderada ou ocasional. Posso-vos deixar esta tabela, se quiserem. Hum, Em situações que existe este eflúvio, algumas vezes, quando há um recrescimento capilar, pode haver uma alteração, do próprio cabelo e, ou então diminuir mesmo a sua densidade global. Não é normal, não é, peço desculpa, não é anormal termos algumas pessoas que antes tinham o cabelo liso e depois de fazerem uma quimioterapia terem um cabelo encaracolado. Hum, Há mesmo, eu já referi há pouco que existe, em princípio, geralmente, um recrescimento do cabelo, mas há casos em que entre 1 a 4% podem desenvolver uma alopecia cicatricial. Quando estamos perante uma alopécia que persiste por mais de 6 meses após o tratamento, então acaba por ser, por ficar permanente. Como vocês sabem, o folículo capilar é como um mini órgão, digamos assim, mitoticamente superativo, e daí que, ao ter esta elevada taxa de proliferação, hum, é afetada pela quimioterapia. Nós sabemos que a quimioterapia, o principal objetivo é parar a multiplicação celular de células tumorais, não é? E, ao fazer isso, também vai parar aquelas que estão tão mitoticamente ativos. Todos os folículos em fase anágena podem ser atacados ou por serem destruídos, quer por serem destruídos ou quer por se alterar o crescimento e a ancoragem do próprio cabelo, que acontece tudo na fase anágena. Se vocês repararem, quando a pessoa faz a quimioterapia, mantém ainda algum cabelo, depois de cair aquele cabelo que estava em fase anágena, porque é o cabelo que está em fase telogénica. E, portanto, não vai cair. Vai acabar, sim, por cair, mas não naquela altura em que está a cair o que está mitoticamente ativo. Hum, Como este tipo de folículo e de cabelo que está em fase anágena, acabam por ser 90% dos pelos do couro cabeludo e do corpo. Um caso muito, acaba por ser uma condição muito grave de alopécia e pode dar aparência então à ausência total de cabelo. A queda de cabelo começa ao fim de 7, 10 dias após a primeira infusão, de medicamento, hum, e, nós temos que ter atenção que os pacientes vão notar muito essa queda, e assim de repente, cabelo a cair aos tufos, por exemplo, mas o quadro será mais visível após 1 a 2 meses, porque até aproximadamente 50% do cabelo, até se perder 50% do couro, do cabelo, as pessoas não notam tanto. Ok? Não é clinicamente perceptível. A partir do momento em que chegamos aos 50%, aí a pessoa começa a notar muito visualmente. Quem tem mais tendência a desenvolver, alopecia cicatricial pós-quimioterapia são os pacientes hematológicos e os tratados para o cancro de mama.
Nos primeiros, a terapia, aquela terapia que se faz de condicionamento antes do transplante da medula óssea é muito intensiva, com doses, elevadas de Busulfan e ciclofosfamida, e o Busulfan é um medicamento que, só ocasionalmente gera alopécia, mas quando o faz é quase sempre, de forma irreversível. Em doentes com o cancro de mama, os taxanes, a ciclofosfamida e a adriamicina, têm demonstrado aumentar a probabilidade de alopecia cicatricial, que ainda para mais é reforçada pela utilização subsequente e sustentada de tratamentos inibidores da aromatase e dos receptores de estrogênio. Ah, Quando estamos perante este tipo de pacientes, é importante ensinarmos previamente, antes do tratamento, os métodos de camuflagem que existem, cosmética, hum, e que ah, nós temos uma imagem do paciente e, portanto, vamos adequar, seja com uma prótese capilar, por exemplo, o máximo possível essa prótese capilar àquilo que o paciente era antes de perder o cabelo. Não é? Portanto, é super importante nós irmos preparando as pessoas. Temos que ter a noção que não é por não lavar o cabelo ou cortar mais curtinho que ele vai crescer melhor, não, isso não existe. Mas a partir do momento em que o paciente ou a paciente, começa a perder o cabelo, se calhar, é bom falarmos que, para não ter a sensação de perda de controle da situação, se calhar é bom falarmos que está na hora de cortar o cabelo mais curto para a pessoa ir se adaptando a uma nova imagem e não ser assim. ah, não se esqueçam que o cabelo, e já referi isto várias vezes, o cabelo está associado a poder. E quando nós começamos a perder o cabelo, estamos a perder o nosso controle sobre nós próprios, não é? E, portanto, são situações muito complexas e que devemos que ter toda a empatia perante o paciente, que temos à frente. Para poder evitar este eflúvio, começam a existir gorros, com arrefecimento do couro cabeludo, que é o chamado scalp cooling, em que se baseia em causar uma hipotermia, no couro cabeludo, de forma a reduzir o fluxo sanguíneo para os folículos e assim a quantidade de quimioterapia que chega lá que não deveria chegar, porque não faz ali falta, não é? Contudo, temos que ver aqueles pacientes que têm metástases ósseas ou do couro cabeludo ou intracranianas, temos que ter atenção, porque aí a quimioterapia tem que chegar, não é? Trouxe-vos só uma imagem para perceberem o que é que eu estou a falar. Hum, Existe uma diminuição da agressividade da alopécia, mas nem toda a queda acaba por ser evitada e nunca se sabe como é que aquela pessoa vai reagir, a este tipo de tecnologia. Vou-vos falar aqui, sobre outro tipo de alopécia, que é a alopécia sifilítica. É causada por esta bactéria gram-negativa, o Treponema pálido, e é um dos sinais de sífilis, secundária. Acaba por ser muito interessante, porque é também um padrão de alopecia que, acaba por ser um bocadinho diferente das outras, porque é um género de uma alopecia de desgaste. Começam a aparecer pequenas placas, de forma e tamanho muito irregular, não é uma coisa que é taxativa, com bordos bem delimitados, não. Acabam por ser os bordos mal, definidos, existem, zonas, mais atacadas que outras, e, portanto, também é uma daquelas condições que nós temos que estar alerta. Hum, é uma alopecia não cicatricial, e que, pode ser encontrada com, afecção difusa, semelhante a um eflúvio telógeno, ou uma combinação de ambas. Este é um padrão típico. Se vocês repararem, não temos então, aquelas placas bem definidas, existem cabelos dentro da própria placa, parece que o cabelo foi quase que ratado, passa a expressão, em certas áreas, e este é um padrão super típico.
O que é que eu vos gostava de alertar? A sífilis foi uma doença que não foi tão falada, aos últimos anos, porque se conseguiu controlar, as pessoas usavam medidas de proteção a nível sexual. Hoje em dia é uma patologia emergente. A globalização veio trazer esta problemática. Estejam sempre atentos. É importante, muito importante, a história clínica, a importância do estudo analítico. Depois, mais tarde, se quiserem, eu posso noutro webinar, explicar como é que a nível laboratorial deve ser feito este estudo analítico, mas é muito importante nós termos este diagnóstico sempre presente com este tipo de alopécia. Como já vos referi, a globalização trouxe ah, um grande circular de pessoas, houve uma libertação da nossa sexualidade, as pessoas estão mais desinibidas, e portanto temos que ter atenção porque é emergente esta patologia. Temos que ter atenção também que temos que fazer diagnósticos diferenciais, como em tudo, não é? E podemos estar perante um eflúvio talógeno, uma alopecia areata, uma tricotilomania, e, portanto, nunca podemos deixar de excluir, então, esta alopecia sifilítica. Hum, Como vocês sabem, a alopecia, não a sífilis acaba por ter outro tipo de sinais e sintomas, e daí a importância de uma história clínica e de um exame físico completo, e, por exemplo, podemos ter as tão conhecidas, erupções maculopapulares generalizadas com afecção das palmas e das plantas, dos pés, que poderá ser um indício de estar ali uma sífilis. Se fizermos uma biópsia, quando temos assim algumas dúvidas que não se encaixam muito bem, e vocês continuam a achar que é aquilo, e se fizerem uma biópsia vão ver um infiltrado bastante denso, inflamatório, à volta do vosso folículo, e a presença de espiroquetas, então, dentro desse infiltrado inflamatório. Muitas vezes, hum, a inflamação, leva a um aumento da proporção de folículos em face telógena e da face catagénica, e às vezes, para além dessas pequenas placas, é frequentemente observado uma tração capilar, difusamente positiva. Basta estarmos perante um estado inflamatório grande que poderá provocar um eflúvio telógeno. Trouxe-vos aqui o tratamento, porque se quiserem é coisa que claramente vocês conseguem tratar. Se for uma sífilis primária, 2,4 milhões de unidades, penicilina benzatínica. Tem que ser em 3 doses, se tivermos perante um imunocomprometido, ou se tivermos perante uma sífilis latente, digamos assim. Coisa importante a reter é quando se faz o tratamento, ocorre uma lise maciça das bactérias e dá-se uma grande reação inflamatória. E esse mesmo pode levar essa reação inflamatória pode dar um agravamento da doença. Como vocês sabem, poderá potenciar então o eflúvio, por causa do tratamento também. É reversível e o cabelo acaba por, após o tratamento, voltar ao normal. Vamos, entrar no último tipo de alopécia por afecções externas, que é a alopécia devido a alterações, nutricionais. Como vocês sabem, a regulação do crescimento do folículo, que é é feita por N fatores, nomeadamente por nutrientes e vitaminas, porque tem uma taxa, de atividade metabólica muito elevada. É muito interessante perceber-se que com um déficit calórico um pouco mais extremo, o cabelo torna-se muito fino, o cabelo da cabeça pode se transformar em velo e os pelos corporais até se pode converter em lanugo. Ahm, Como tem então esta necessidade tão elevada de energia, qualquer alteração de vitaminas, poderão estar associadas a alterações capilares. Embora não seja assim tão fácil dizer: a falta desta vitamina vai-te provocar isto".
não é assim tão simples, mas sabemos que, poderá afetar, o cabelo. As vitaminas cujas alterações, são mais direcionadas para a alopécia, são a vitamina C, a vitamina B7 e a vitamina D. É importante também que tenham noção que nós não devemos suplementar ninguém, sem verificar, que componentes é que realmente são necessários para aquela pessoa. Eu não vou estar a dar vitamina D a uma pessoa que tenha os níveis corretos, não é? Daí que existe, mais uma vez, os estudos analíticos antes de começarmos a suplementar. A vitamina C acaba por ter importância porque é necessária na síntese de colagênio, mas também na formação de fibras de queratina. Hum, e as quantidades de vitamina C, as quantidades normais, estão associadas a uma absorção adequada de ferro, e já vamos ver à frente que o ferro também influencia bastante a alopécia. A biotina, então, é um membro da família das vitaminas B, nomeadamente a B7. Ahm, e é importante porque a falta de biotina pode provocar alterações na haste de capilar. Ahm, é difícil de se ter um déficit verdadeiro de biotina, porque ele existe em alimentos, ahm, mas temos que ter atenção a isso. As pessoas que têm então esse déficit, têm um cabelo mais quebradiço e acabam por ter, fraturas ao longo do comprimento da haste, então capilar, e podemos, observar, a olho vivo até, cabelos com pontas duplas ou, pequenas áreas de cabelo com pontos brancos, que são, equivalentes a zonas de fratura. Já a vitamina D, acaba por ser interessante porque existem N receptores, nos folículos, geralmente na zona da região do bulbo, e que, levou ao conhecimento da sua função, no ciclo, do folículo, não é? Que parece conseguir, com a sua toma, a reentrada na fase de crescimento, o cabelo, com a toma de vitamina D. Portanto, nós podemos assumir que a deficiência desta vitamina pode causar, entre estas coisas, alterações no cabelo que não cresce, porque sabemos que quando se toma, reentra-se na fase de crescimento do cabelo. Como sabemos, temos aqui outro grupo, que são os minerais. Nós sabemos que a haste capilar, então, é composta especialmente por queratina, que acaba por ser uma fibroproteína, que é mantida por ligações bisulfureto, que embora, esta proteína seja o componente principal, é também composta por outras pequenas quantidades, lípidos, água, sais minerais, oligoelementos, e, a importância destes mesmos oligoelementos é bem conhecida, porque sabemos que, poderá, provocar alterações na fibra quando há deficiência destes oligoelementos. A presença, então, ou a ausência destes mesmos é considerada uma forma de regulação externa do crescimento capilar. Porque se o folículo capilar não conseguir crescer para formar corretamente a haste capilar, irá muitas vezes parar temporariamente de crescer, e acaba por entrar em fase telogénica para proteger as células, então, que estão metabolicamente ativas na fase anagénica. Temos então o enxofre, a cisteína, o ferro, que ainda não existe também um consenso claro, mas em pessoas que tinham bastante queda, um eflúvio telógeno, quando se fez analiticamente uma exploração, verificou-se que tinham ferro mais baixo, e daí que assumiu-se que a falta de ferro pode provocar então um eflúvio, e em situações em que ele está abaixo dos 40 microgramas por litro, recomenda-se a suplementação. Já o zinco, ah, também não são completamente compreendidas, as funções deles, mas sabemos que a não toma, resulta, ou déficits, no zinco pode provocar uma fragilidade capilar devido então à alteração da estrutura da haste, do cabelo.
Para concluir esta apresentação, que já vai longa, algumas conclusões. Eu digo sempre que devemos de olhar para os pacientes de uma forma holística. A avaliação global é de extrema importância em tricologia. Temos aqui vários casos. Olha, por exemplo, a alopecia sifilítica, que vos falei. Existem N tipo de agressões externas e a alopecia que então resulta destas agressões, hum, acaba por afetar o paciente na sua globalidade e nunca nos podemos descartar delas quando estamos a fazer o nosso diagnóstico, porque só a partir do conhecimento da patologia possa estar subjacente ou da causa que pode estar a desencadear isso, é que podemos nos concentrar e fazer a nossa prática com toda a dedicação para nos concentrarmos no recrescimento do cabelo. Posto isto, vou dar por concluída a minha apresentação, agradecer a presença e qualquer dúvida ou questão, aproveitem agora.